Viva! A imagem do lado direito é um hexágono regular dividido em 6 triângulos equiláteros iguais. Temos então aqui esta imagem que, conforme está aqui no enunciado, é composta aqui por 6 triângulos equiláteros iguais. Ok? Quer dizer que todos estes segmentos de reta têm o mesmo tamanho, uma vez que isto são triângulos equiláteros. Um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais e, portanto, todos estes segmentos de reta que nós podemos ver aqui têm todos o mesmo tamanho. E agora temos aqui várias perguntas. Vamos tentar responder então a cada uma delas. Vou começar pela primeira, a linha A. O que significa o hexágono ser regular? O que é que significa um polígono ser regular? Neste caso é um hexágono, mas isto seria válido para qualquer polígono. Para um polígono ser regular, então ele tem que ter todos os lados iguais e tem que ter também todos os ângulos iguais. Logo, este hexágono, para ser regular, todos os lados têm que ter o mesmo comprimento, isto tem 6 lados, estes 6 lados têm que ter o mesmo comprimento e cada um dos ângulos internos que estão aqui, por exemplo, este ângulo interno e este ângulo interno, cada um aqui dos 6 ângulos internos que formam aqui este polígono, também tem que ter a mesma amplitude. Só assim é que o polígono é regular, ok? Lados iguais e ângulos internos iguais. É esta a resposta à linha A. E agora a linha B. Qual é a amplitude do ângulo AOB? O ângulo AOB será este ângulo que está aqui e nós queremos saber qual é a amplitude. Isto podia ser feito de diversas formas. Uma das formas é o seguinte, reparem que aquilo que nós temos aqui no meio, se eu fizer aqui um círculo, o que nós temos aqui seria 360 graus. E, portanto, eu poderia dividir este 360 em 6 partes, uma vez que nós temos aqui 6 partes. E este 360 a dividir por 6 vai dar o seguinte, 36 a dividir por 6 vai dar então 6, 6 vezes 6, 36, e aqui com este 0 isto vai dar 60. Logo, este ângulo que está aqui tem 60 graus. Mas isto também pode ser feito de uma outra forma. Uma vez que nós sabemos que isto aqui é um triângulo equilátero, e num triângulo equilátero, além dos 3 lados serem iguais, os 3 ângulos também são iguais, nós também podíamos fazer o seguinte, uma vez que este triângulo é equilátero, então estes 3 ângulos têm que ter a mesma amplitude. Logo, eu sei que num triângulo a soma dos 3 ângulos internos é 180. Eu poderia também dividir este por 3 e 18 a dividir por 3 vai dar 6, com aquele zero que está ali, vai dar 60. Portanto, esta é outra das formas que nós temos de calcular quanto é que é, aqui neste caso, a amplitude do ângulo AOB. Vou colocar aqui, a resposta a esta pergunta é 60 graus. E agora indica a imagem do ponto F que nós temos aqui, que vai ser este ponto que está aqui. O que é que acontece a este ponto? Numa rotação de centro O, este ponto vai rodar, tendo em conta esta rotação em que o centro é aqui o O, com um ângulo raso, ou seja, com um ângulo de 180. Portanto, temos que imaginar que neste ponto vai rodar 180 graus. E onde é que ele vai parar? Aqui no centro O. Então, se ele for rodar 180 graus, eu vou pegar neste ponto e aquilo que vai acontecer é que vai rodar aqui 180 graus e vem parar aqui ao ponto C. Essa será então a resposta aqui da linha C, é que o ponto F vai ter como imagem aqui o ponto C numa rotação de 180 graus. Agora indica a imagem do ponto B, temos então agora aqui o ponto B, se numa rotação em que o centro é novamente o ponto O, com uma amplitude de 120 graus no sentido negativo. Reparem que eu já sei que cada um destes ângulos está aqui é 60 graus. E se eu quero rodar então 120, eu tenho que rodar o equivalente a 2 ângulos destes, porque 60 mais 60 dá 120. E eu quero que isto aconteça no sentido negativo. O sentido negativo vai ser o sentido que é o sentido dos ponteiros do relógio. E, portanto, este ponto B vai ter que rodar, vou colocar aqui uma setazita para indicar isso, vai ter que rodar neste sentido e vai ter que rodar 120 graus. Então, como eu já sei que este ângulo é 60, se o ponto B rodar apenas 60 graus, ele passa aqui para o A. Se ele rodar mais 60 graus para fazer os 120, ele passa para o F. Então, aqui a resposta aqui é o ponto F.
E agora indica a imagem do ponto A numa rotação de centro O com uma amplitude de 240 no sentido positivo. Então agora, como eu quero no sentido positivo, vai ser no sentido contrário. Este sentido que eu pus aqui é o sentido negativo e eu agora quero que o A faça também uma rotação, mas no sentido positivo. E, portanto, o ponto A vai rodar assim, neste sentido, que é o sentido positivo, é o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. E quero então que ele rode 240. Então, novamente, vamos ver, se ele fizer 60, vai parar aqui ao B, mais 60, que são 120, vai parar aqui ao C. Se ele fizer mais 60, vem parar aqui a este ponto, e se ele fizer mais 60, vem parar aqui a este ponto. Este ponto, se calhar é um erro aqui no enunciado, nem sequer está aqui indicado qual é que é aqui as suas coordenadas, possivelmente cortou aqui a imagem. Nós temos então A, B, C, aqui será o ponto D e aqui será o ponto E, ok? Então, quando aqui o ponto A faz uma rotação aqui neste sentido de 240 graus, vai parar aqui ao ponto E. Vou colocar então aqui, essa resposta vai ser o ponto E. E agora F indica a imagem do segmento AB numa rotação de centro O com uma amplitude de 60 graus no sentido negativo. Aquilo que nós estamos agora a rodar não é um ponto, é um segmento de reta. Nós temos então aqui este segmento de reta, que eu vou aqui assinalar, que é o segmento de reta AB. Se eu vou rodar esse segmento de reta AB, a minha resposta vai ser um outro segmento de reta. Eu quero rodar no sentido quê? Negativo. Então, se é no sentido negativo, vai ser neste sentido que está aqui, que é o sentido então dos ponteiros do relógio. O que é que acontece a este segmento? Se eu rodar então 60 graus, este segmento vem parar aqui. Vou colocar aqui, se calhar, uma outra cor diferente, para se ver melhor. Talvez aqui amarelo, que se consiga ver. O segmento vem parar então aqui neste local. Ou seja, este segmento está aqui azul. Se eu rodar 60 graus, com o centro em O, vem parar aqui onde está esta linha que está aqui amarela. E, portanto, vai se transformar no segmento FA. Será esta a resposta aqui à linha F. Vou colocar aqui, não se esqueçam de colocar estes parênteses retos, que é para dizer que a resposta é um segmento de reta, e a resposta vai ser então o segmento de reta FA. E agora, por último, tenho aqui a imagem do triângulo FOA. E a imagem do triângulo FOA, portanto, o triângulo FOA é este que eu estou aqui a desenhar de cor então amarela. Deixem-me só colocar esta linha melhor, para não ficar tão tremido. Vai, então, aqui, este é o triângulo, já agora vou pintar só aqui um bocadito. Este triângulo que eu estou aqui a pintar é o triângulo FOA. O que é que acontece a este triângulo quando ele roda, também de centro O, com uma amplitude de 120 graus, no sentido positivo? Portanto, sentido positivo, sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se ele rodar apenas 60 graus, ele vem parar aqui ao A ou B. Se ele rodar mais 60, vem parar aqui ao B ou C. Então, a resposta aqui, à linha G, vai ser o triângulo BOC. E para isso, para indicar um triângulo, nós vamos colocar aqui os parênteses retos, uma vez que se trata de um polígono, e vamos colocar aqui os três vértices do triângulo, que é o BOC. Pronto, está feito, espero que tenham percebido e até breve.